Olá, turma do sexto ano, vamos para mais uma aula. Hoje vamos trabalhar sobre multiplicação e divisões de números decimais por 10, 100 e 1000. Vamos lá então. Então nós temos aí, primeira parte, multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Usando uma calculadora, Júlia multiplicou o número 7,345 por 10, por 100 e por 1000 e obtive os seguintes resultados. Vamos aqui. O primeiro resultado que ela obteve aí, gente, foi multiplicado por 10, né? Então, ó, o que aconteceu quando multiplicou por 10? Esse zero aqui, ó, ou seja, você pegou aqui, ó, multiplicou por 10, aí na calculadora apareceu 73,45. Ok, por que, gente? O que acontece? Quando a gente multiplica, significa que a vírgula ela vai adiantar uma casinha, certo? Após a outra vírgula que estava aqui, ó. Então, ó, ela saiu daqui e foi para a frente. Então, quando multiplica por 10, ou seja, tem um zero, a gente adianta um zero. Então, ela é a mesma coisa. Se você for fazer diretamente, você ia colocar esse número inteiro. Só que aí você vai analisar. A vírgula estava aqui, ó. Como eu tenho um zero, eu vou adiantar ela somente uma casinha. Então, ela vai ficar no 7 aqui, ó, entre o 3 e o 4 dizer. Certo? Fácil. Aí, ó, quando é 100, o que acontece quando é 100? Ó, vou colocar aqui na frente, ó, 73, 45. Só que o que acontece, gente? Ó, eu tenho duas casas, então vou circular essas duas casas após a vírgula, ó. Então vai dar entre o 4 e o 5. Certo? Próximo, a mesma coisa. Vocês vão ter aí, ó, 3 casas após a vírgula. Ó, então essa casa vai ficar preencher os 3. E então a vírgula vai sumir nesse caso. Então vai ficar o quê? 7, 3, 4, 5. Certo? Então aí, ó, para você sabe fácil, ó, fácil de identificar, fácil de multiplicar por quando é 10, 100 ou 1000. Basta adiantar a casa. Se for 10, uma. Se for 100, 2. E se for 1000, 3. Certo? Ok? Então o que falou aqui para vocês, ó, a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Quando é 100, a vírgula desloca 2 casas para a direita. E quando é 1000, ela desloca 3 casas para a direita. É o que aconteceu aqui, certo? Próximo. Veja os outros exemplos. Então, ó, os outros exemplos que eu tenho, ó. Eu tenho aqui, multiplicou por 10, ó, a vírgula, ó, veio para cá. Então, ó, como ficou aqui na frente. Ó, quando a gente pega 0,002 e multiplica por 100, então, ó, ela vai adiantar 2 casas. Ah, mas e o zero que estava antes, gente? Gente, 0 à esquerda não vale nada. Então, se ele estiver repetitivo, sem vírgula, vai permanecer apenas 1, porque os outros não tem necessidade de eu estar colocando, certo? Então, por isso que apareceu 0,2, ok? Quando eu tenho 1 por 1000, o que acontece, gente? 24,1 vezes 1000. Ah, eu tenho só uma casa, aqui era 3. Eu preciso ter 3 casas, ó. Então, para mim ter 3 casas, eu já tenho uma. Eu vou ter que colocar mais 2, ó. Vou colocar mais 2 aqui. Então, por isso que deu 24.100 aqui, ó. Certo? Então, obedece essa ordem. Cuidado, ó. 3 casas, tem que ter 3 casas, vírgula. Se tem uma, eu vou ter que completar com 0 o restante, certo? Então, é isso aí para vocês. Aqui, ó, deu outro exemplo, de outra maneira. Então, vamos lá, 25,7 por 10. O que vai acontecer, gente? Eu tenho uma casa que vai adiantar uma vez. Então, não é necessário eu colocar vírgula. Certo? Por quê? 270, já escrevi ele inteiro, então não precisa colocar vírgula zero aqui, não tem necessidade. Aqui, 2 casas, o que vai acontecer? Opa, aqui está faltando, não tá, gente? Eu precisaria de 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então aqui eu vou ter que ter 2 casas, então eu tenho que colocar um zero e eliminar a vírgula. Então vai ficar o quê? 2000. Opa, volta aí a divisão, tá, pessoal? Volta tudo, repetindo aí. Quando se tratar de divisão é diferente. Aqui em cima está a multiplicação e aqui é divisão. Na divisão a gente faz o procedimento totalmente inverso. Em vez de aumentar, a gente faz voltar. Então vamos aqui. Então voltando. Então é por 10. Quando é divisão, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar uma casinha. Então vai ficar 2,557. Quando é 100, volta 2 casinhas. Ah, neste caso aqui está faltando alguma coisa no início. Aí vocês colocam um zerinho aqui, depois eu vou colocar aqui na frente. 0,
2,257. O que aconteceu? A vírgula aqui, ó, voltou duas casinhas, porque eu dividi por 100 e o 100 tem 2 zeros, certo? A mesma coisa é 1000. No 1000, o que acontece? Ó, eu tenho duas casinhas aqui voltando, só que eu tenho duas, ainda falta uma para inteirar as 3. E para não ficar sozinho aqui o número, eu tenho que colocar um zero antes aqui, ou seja, a parte inteira eu tenho que ter um zero, certo? Então vai ficar 0,025 e o 7 aqui, certo? Então por isso que está aqui o resultado para vocês aqui dessa forma. Ok, pessoal? Então como ficou a definição? Ao dividir um número decimal na forma decimal, por exemplo, nós vamos ter, quando se divide por 10, desloca uma casa para a esquerda, ou seja, na multiplicação vai para a direita, já na divisão vai para a esquerda. Quando for 100, volta duas casas para a esquerda, e quando for 1000, volta 3 casas para a esquerda, certo? Então tá aí para vocês. Veja outros exemplos, ó, o 10. Então voltou uma casa, ó, não tinha, então ficou o que? 0,75, tá aqui. Aqui, ó, duas casas. Ah, eu já não tenho aqui, então vou colocar aqui, vou ter que voltar duas casas, né? Ok? Então, ó, não tem. Então, a parte inteira aqui, quando não tem, a gente coloca 0, do jeito que eu fiz aqui anteriormente, tá, pessoal? Então, ó, 0,008. E quando é 1000, ó, aqui está faltando uma casinha. E a parte inteira eu vou colocar um zero. E vou colocar a vírgula aqui depois, ó, na hora da resposta. Está aqui para vocês, ó. 0,123, ok? Nunca coloque duas vírgulas no mesmo número. Se vocês colocarem alguma resposta 0,00, depois colocar 0,8, está errado. Não pode. Então, o número só tem uma vírgula. Ok, gente? Então, essa foi a aula de números decimais. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.